e a Luísa Serpa, do Instituto FI. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Bom dia a todos, prazer. E ainda mais feliz porque é um painel totalmente carioca, né? Tanto a Luísa quanto o Robson são cariocas da Gema. Então, acho que a ideia aqui, pessoal, eles são, né, poderia chamar de empreendedores sociais, né, e a ideia do painel é que a gente discuta um pouco os desafios, né, todos os obstáculos que vocês tiveram aí ao longo dos anos para colocar de pé projetos tão legais, né, como o FI e a própria Estante Mágica. Então, passar a palavra aí, primeiro para a Luísa, e você faz uma apresentação aí do projeto, e aí depois o Robson, e a gente segue aqui no Papo Carioca, tá bom? Buenos dias. Eu não vou torturá-los com mi portunhol. Então, eu vou falar em português. É um prazer, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a fundadora do Instituto FI, que tem essa missão de construir um mundo menos desigual e mais justo. O FI é uma ponte entre doadores e projetos sociais. Então, é uma estrutura bastante simples de entender. A gente sabe que, de um lado, a gente tem muito dinheiro e a gente também tem muitos desejos de mudança de realidade. Do outro lado, a gente tem projetos excelentes, fazendo trabalhos incríveis, e essa ponte, às vezes, não acontece. Então, a gente existe para isso. Então, é uma organização que não tem projeto próprio, a gente apoia projetos que já existam, e, para isso, a gente faz uma avaliação prévia. Então, no nosso site, ele está aberto o ano inteiro para que qualquer organização social faça o cadastro. O nosso principal papel é encontrar o doador do outro lado. Então, aqui eu tenho alguns números desses 10 anos, né? A gente está completando esse ano. Então, são 218 milhões de reais para apoio a projetos sociais e culturais. A gente já passou de 2.000 projetos. Nesse momento, a gente está com 280 projetos sendo apoiados. Então, é um volume bem grande. A gente cria formas, né, ao longo desse tempo de apoios não financeiros, porque a gente entende a importância de trabalho em rede, de estar realmente fortalecendo cada uma dessas instituições. Então, tudo que a gente aprende no FI, a gente replica. Então, se a gente tem uma palestra sobre algum tema específico, a gente pergunta se o palestrante também não aceita compartilhar isso com outras organizações. A gente está o tempo inteiro fazendo essa articulação para enriquecer ainda mais quem está atuando na ponta. Então, a gente acredita no poder da filantropia e da doação para a transformação social. A gente conta que isso é uma ferramenta muito importante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e que, em alguns momentos, a gente acha que isso não faz diferença. E a gente acredita que isso faz uma diferença enorme. Então, o nosso papel é fomentar essa doação, é fomentar uma doação que a gente diz que é uma doação que você sabe qual é o fim, né? Que isso, de fato, tenha importância na sua vida e que você entenda os resultados dessa sua doação. Então, a gente tem, como visão de futuro, que é apoiar as soluções inovadoras. A gente se coloca o tempo inteiro nesse lugar de encontrar o que a gente pode fazer, que a gente pode desatar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que a gente consiga, de fato, chegar na ponta, né, chegar onde a gente precisa. A gente tem uma crença muito forte de que, através da filantropia e da doação, a gente consegue criar atalhos, né, para essa saída, para que o lugar onde você tenha nascido não determine o seu futuro para sempre, né? A gente tem essa teoria, fala muito por aqui da loteria do útero, né? Dependendo de onde você nasce, essa é a sua condição para sempre. E, através dos projetos sociais, né, das organizações, através da doação, da filantropia, a gente consegue encurtar, né, consegue trazer mais oportunidades para que isso não seja uma realidade, né? No Brasil, a gente fala de até 9 gerações para você mudar de
de classe social, ou seja, é praticamente impossível numa vida, né? Então, a gente acredita que é possível fazer através disso. Então, como o FII trabalha? Nosso papel é fazer essas conexões eficientes e otimizar os recursos para provocar essas mudanças. E isso a gente faz de várias maneiras. A gente tanto fortalece o ecossistema filantrópico, como a gente se aproxima, faz com que os doadores se aproximem das organizações. Então, a gente entende um pouco essas linguagens diferentes, né? De um lado, você na sua vida, no seu negócio, entendendo um pouco do que está acontecendo no mundo, e a gente tenta aproximar essas realidades, trazendo dados, mostrando as soluções. Então, eu brinco que a gente tenta minimizar qualquer desculpa para você não se envolver com alguma causa social. A gente tenta criar todas as ferramentas para que isso seja possível. Então, não tenho tempo, a gente resolve. Não sou milionário, qualquer doação tem importância. E assim a gente vai, cada uma dessas respostas a gente consegue resolver e dar encaminhamento para isso, se existe esse desejo genuíno de fazer a diferença. Então, a gente tem esse olhar 360 para todas as causas. Na verdade, quem determina para a gente qual projeto vai receber a doação é o doador. E isso faz parte de uma educação, né? A gente quer que o doador reflita sobre qual é o problema que mais incomoda na sociedade e qual é o problema que ele quer se envolver para solucionar. Então, a gente apoia projetos de todas as causas, desde coisas muito específicas, eu sempre dou esse exemplo, que é a fisioterapia para pacientes com doença renal crônica. É bastante específico, e tem alguém que tem essa causa, né? Até pensar em projetos mais amplos de capacitação profissional para geração de renda, a gente apoia. Então, assim, a gente faz essa ligação muito direta com que sensibiliza o doador para que, de fato, a doação ela seja consistente, ela tenha continuidade, não seja estão me pedindo dinheiro aqui, então eu vou doar e pronto. A gente quer que ele se envolva para a gente, de fato, conseguir fazer uma mudança de comportamento, de posicionamento. Então, eu sempre digo, se alguém me liga e fala, olha, vou depositar na conta do FII tantos reais, você faz o que você achar melhor. A gente não aceita, porque a gente precisa envolver o doador nesse processo, senão não tem mudança, não tem a mudança que a gente quer propor, né? Então, é uma visão inovadora para a filantropia, que é olhar resultado, né? Então, quando a gente começa a apoiar um projeto, a gente monta o planejamento da doação. Nesse planejamento, a gente tem os objetivos daquele apoio, quais são os indicadores que a gente vai acompanhar, e a gente presta contas disso, tanto da parte financeira como das atividades. Então, é uma filantropia, né, que a gente fala que a assinatura do FII é filantropia inteligente, mas, na verdade, é porque é uma filantropia para mostrar resultado, para que, de fato, você entenda o que o seu recurso gera no final. A gente tem um sistema que chama Sistema FII de Gerenciamento, que é essa avaliação inicial que a gente faz das organizações. Então, são 58 perguntas que as organizações respondem, e a gente faz como se fosse uma fotografia, né? É um raio-x daquele momento da organização. Ela preenche, e eu brinco que preencher esse formulário já é um trabalho interno para a organização, porque, às vezes, volto e falo, olha, bom, a gente não sabe responder essa pergunta. E a organização cresce com isso também, se desenvolve. Então, são os 4 pilares que a gente olha para ter o índice de qualidade da organização. E isso não quer dizer que alguém que tenha um índice muito baixo não receba o apoio. Mas a gente sabe qual é aquela realidade e a gente vê exatamente o que a gente quer melhorar. E aí tem coisas muito simples, que desde quando a gente fala de transparência, por exemplo, que é publicar o balanço no site, né? Então, às vezes, a organização nem pensou nisso, e ela se torna mais transparente quando ela começa a apresentar os resultados de uma forma recorrente. Então, a gente vai ajudando a entender esse modelo. E ali também do lado tem um exemplo do relatório que a gente manda para o doador, né? Que diz o valor da doação dele, quantas pessoas estão envolvidas,
e como é que a gente está acompanhando o parecer do FI, e aí depois tem a outra parte que vem os indicadores e os objetivos. Ô, Luísa, só fazendo um merchan aqui, o SEAP passou na avaliação, né? Passou. O SEAP é um projeto apoiado pelo FI. E aí a gente tem as soluções personalizadas, né? A gente entende que cada um quer encontrar melhor formato, e aí, para isso, a gente faz essas soluções personalizadas para as empresas, para as famílias. A gente tenta criar realmente uma forma da pessoa atuar. É isso que eu falei antes, né? Não tem desculpa. A gente vai encontrar o melhor meio. Eu não acredito nisso. Tá, em que você acredita para a gente montar o melhor formato para a sua atuação? O coração do FI é essa assessoria em filantropia, que a gente faz para indivíduos e empresas. Então, a gente pode fazer diagnósticos, a gente faz curadoria de projetos. Então, a gente é muito procurado para... Bom, eu quero apoiar projetos nessa região ou nesse segmento, e a gente faz essa busca ativa de projetos para apresentar, para tornar essa doação possível. Então, ali tem 2 exemplos, né, do Instituto Coca-Cola e do Instituto Algar, que são bem diferentes, né? Um queria apoiar projetos que estivessem pensando em profissões do futuro. Então, a gente foi buscar quais são essas profissões do futuro e quem é que hoje está fazendo essa capacitação para pensar em profissões do futuro. Já o Instituto Algar, ele tinha uma metodologia própria e ele queria replicar para outras ONGs aplicarem. Então, a gente foi buscar as ONGs que tinham esse perfil, essa possibilidade de replicar um modelo que já existia deles. Então, é realmente muito conversado, caso a caso, para a gente encontrar essa solução. Aqui também mais alguns exemplos de projetos customizados. O Movimento União Rio, né, que ficou muito conhecido, e a Andréia, que esteve aqui da Eclos, também fez parte desse movimento. Na pandemia, a gente se reuniu para a doação de cesta básica. E o FI foi o gestor financeiro dessa iniciativa. Então, todo o recurso entrava no FI, e o FI comprava cestas básicas e prestava contas semanalmente no site das notas fiscais das compras dessas cestas. E aí toda essa rede que fazia parte tinha o recibo de quem né, da doação, da organização que recebeu, quais eram as organizações que recebiam. A gente fazia com uma transparência enorme. Todo mundo atuou de forma pro bono nesse movimento, que ficou com uma característica muito forte dessa colaboração, né? Então, o que a gente percebe é que todo o nosso aprendizado, quando vem uma emergência, a gente coloca a serviço, né? E foi o que a gente fez, porque a gente tinha muita prática de prestação de contas, então era o nosso papel, naquele momento, atuar dessa forma. Tem um outro exemplo que é da B3 Social, que aí tem muitas frentes diferentes, desde os colaboradores da B3 indicam organizações para receberem doação. E aí o FI faz essa checagem toda, de se a documentação está correta, o que eles vão fazer com essa doação, e a gente presta contas disso. Então, esse é mais um pedacinho. É a Bolsa de Valores do Brasil, né, aqui do Estado de São Paulo. E o outro exemplo é um projeto Reconquista, que aí foi a gente se juntou com a Stone, que é uma empresa financeira do Brasil grande, com o Banco da Providência, que é uma outra organização que tem 65 anos de atuação, e eles têm uma metodologia própria de capacitação que tem 3 fases e que é super importante. Então, a gente se juntou com a Stone, com o Banco da Providência, para encontrar organizações no Brasil todo que pudessem replicar essa metodologia. Então, era uma ONG passando para outras ONGs a metodologia desenvolvida durante anos, e o FI fazia o papel de encontrar essas organizações para ter o perfil exato. Então, a gente entendeu que o nosso papel é de capilaridade no Brasil, conhecendo muito bem esse ecossistema e podendo ajudar nesses processos ao longo do tempo. A gente faz gestão de editais, isso também é uma coisa bastante comum. Um deles, que fechou agora em setembro até, é o da Redditor. E aí o FI é contratado pelas empresas para realizar esse edital, realizar a seleção das organizações e depois acompanhar o que elas estão fazendo. No caso da Redditor, é com lei de incentivo. Então,
mesmo as leis de incentivo, os projetos prestando contas diretamente para os ministérios, eles querem saber o que ao longo do projeto está acontecendo. E aí o FII faz essa parte. E aí, ao longo desses 10 anos, né, a gente foi entendendo nosso papel, o que a gente podia fazer, e aí aqui é mais digamos, uma frente que a gente abriu, que é a gestão financeira de campanhas e movimentos, que foi um pouco o que aconteceu lá no União Rio, que eu contei, mas existem várias outras iniciativas, e eu brinco que assim, eu já sou conhecida como aquela que, se alguém quiser abrir uma ONG, não fale comigo, porque eu não vou deixar. Né? Porque eu acho que a gente tem muitos bons projetos precisando de apoio e a gente não precisa ficar duplicando iniciativas, né? Sobrepondo iniciativas. Então, eu vou dizer, não faça isso, a não ser que você me prove que o que você quer fazer ainda não existe, a gente ajuda. Mas, brincadeiras à parte, a gente criou esse formato de gestão financeira, que é isso. Assim, eu tenho um grupo de voluntários que arrecada dinheiro para fazer uma determinada ação. Eles não precisam abrir uma ONG. Né? Eles podem ter uma conta bancária dedicada com a gente, que vai fazer toda a gestão financeira e vai levar o dinheiro para onde aquele comitê definir que quer usar o dinheiro. Então, aqui tem 3 exemplos. Né? O movimento Tech. Várias empresas se juntaram para tentar minimizar o apagão tecnológico previsto. E aí, como é que eles iam fazer? Várias empresas diferentes para reunir dinheiro para apoiar ONGs que façam esse papel. Então, o FII é esse parceiro que reúne tudo isso e faz a doação para os projetos que vão atuar naquela determinada causa. O Latimpacto também é uma rede que eu não sei se vocês conhecem, mas é super importante, né, nesse público que a gente está aqui. O Latimpacto, a sede é na Colômbia, e é uma atuação olhando Venture Philanthropy. Então, a gente com o Latimpacto é sempre mais importante olhar o impacto primeiro, antes de tudo, e aí dentro dessa régua, digamos assim, a gente está falando desde a filantropia mais tradicional até os investimentos de impacto, e é uma rede que se constituiu, e no Brasil também tem muitos associados. Então, em vez de eles abrirem uma organização no Brasil para representar, eles são parceiros do FII, e o FII é o representante local deles para fazer toda essa gestão financeira. Então, é uma forma de fortalecer o FII, né, financeiramente. A gente entrega um serviço para eles, não precisa ter mais uma organização aqui para isso, e eles executam as atividades. Então, o que eu falei lá no slide lá atrás, sobre olhar com eficiência os recursos. É isso, é tentar usar o dinheiro para aquilo que ele precisa ser usado, né? E não deixar dinheiro pelo caminho, às vezes com necessidades que a gente não tem. Então, aqui tem 2 exemplos, e o Catalyst também foi um movimento que foi criado por várias organizações para olhar os ODS, e o Catalyst Brasil não precisava receber doação, estava prospectando, e não tinha um CNPJ e não precisa ter. Então, a gente fez uma parceria, nesse caso foi pro bono até, porque quando a gente vê iniciativas que a gente sabe que precisa de uma burocracia, nessa parte legal, para ele começar a nascer, a gente fala, bom, vamos apoiar que a gente faz isso. Então, por exemplo, o movimento da cultura de doação, que é um movimento que a gente tem aqui no Brasil, também recebe doações, né, de quem está envolvido. E não precisa ter um CNPJ, não precisa ter uma estrutura. Né? Então, o FII também faz esse outro trabalho pro bono de, bom, tem uma conta bancária dedicada, a gente coloca online todo o extrato e tudo e acompanhar para fazer acontecer. Então, a gente é esse que vai destravando os nós do caminho. Aqui é um projeto que a gente fez e que adoraria que voltasse, e tem tudo a ver até com a Estante Mágica, que é o Lab de Filantropia que a gente fez com algumas escolas. Porque a gente acredita muito de que a gente precisa falar sobre isso desde cedo, né, para a gente, de fato, mudar essa cultura de doação em construção no Brasil. A gente precisa estar nas escolas e falar sobre isso. Então, a gente fez alguns modelos, né? A gente fez um que eles criavam a própria ONG, né? Fictícia, mas eles definiam uma causa, eles reuniam recursos e eles definiam para onde eles iam doar.
Então, isso é uma experiência que, se você tem na escola, isso faz toda a diferença para o resto da vida, né? E na Avenues, que é uma daqui de São Paulo, a gente fez aulas sobre com alguns grupos para falar sobre privilégio, para falar sobre filantropia. O dever de casa, por exemplo, em um dos encontros era: quanto você vai gastar no final de semana para lanchar? E aí, quando eles voltam com esse valor, essa é uma das escolas mais caras do Brasil, né? Então, a gente está falando de escolas de possíveis lideranças do futuro, né? Que vão herdar empresas, né? E vão ser futuros decisores, né? De tudo. Então, segunda-feira, voltar para a escola e falar: nossa, eu gastei no milkshake, num hambúrguer, no cinema. Quanto você gastou em entretenimento, né? No seu final de semana? Você sabe o que isso, qual é a relação disso no seu país hoje? Qual é o valor do salário mínimo? Qual é o per capita por pessoa hoje, quando a gente está falando de pobreza extrema, né? Pobreza, assim, são conversas que normalmente esse público não tem, né? Então, quando a gente vai para a sala de aula e consegue colocar umas sementinhas de reflexão, isso é muito importante, e a gente acha que isso vai contribuir para o que a gente faz hoje no futuro, né? Dessa mudança de olhar. Eu tenho alguma coisa para fazer para melhorar esse ambiente que eu vivo, né? E eu, pessoalmente, faço muito isso com famílias, né? Com os mais jovens também, essa conversa, de não paralisar, né? Porque é muito duro quando você tem a consciência dos seus privilégios, né? Você dói, né? Dói. E aí você paralisa, você não vai para a ação. Então, o que a gente tenta fazer é ajudar nesse caminho, nessa busca, nesse encontro, onde cada um é parte do problema e da solução, e que precisa ter consciência disso e responsabilidade com isso a partir desse entendimento. Então, é um projeto que não está acontecendo no momento, mas eu sempre coloco ele na apresentação institucional, porque é para atrair, né, novas possibilidades, para inspirar outras pessoas, que outras organizações possam oferecer isso para as escolas das cidades onde atuam, de alguma forma. Então, é para a gente não deixar de colocar na nossa lista, né, a escola, né, como um lugar muito fértil para a gente trabalhar qualquer uma das causas, qualquer uma das atividades que a gente esteja realizando. Então, se a gente tem esse espaço, vale a pena ir lá, tanto para os alunos como para as famílias. E é isso. Meus contatos. Obrigada. Palavra sua, meu cara. Olá a todas e todos. Buenos dias. Eu vou falar em português mesmo. E eu vou pedir licença só para levantar para conseguir ver melhor os slides, tudo bem? Aproveitar aqui, pegar o passador. Eu vou, antes de qualquer coisa, e eu acho que a razão pela qual a gente está aqui hoje é para falar de histórias. A gente passou esses dias acompanhando histórias, contando, ouvindo, celebrando e admirando histórias. E para falar de história, eu vou começar pela minha própria história. Eu vou começar falando um pouquinho da história da minha família, de onde eu vim. E eu vou contar um pouquinho da história dos meus avós, que saíram do interior do Ceará, nordeste brasileiro, fugindo da seca, da miséria, da fome, para constituir uma família com 9 filhos no alto da favela da Rocinha, a maior favela da América Latina. Nem meu avô nem minha avó sabiam ler ou escrever, mas sempre valorizaram muito a educação e como a educação poderia ser transformadora. Meu avô é um marceneiro de mão cheia. Ele sabia fazer mesas, cadeiras, estantes para livros que ele não podia ler. Mas ainda que ele não pudesse ler esses livros, cada vez que ele reformava uma estante, ele trazia os livros que os clientes doavam e trazia para a casa dele. Então, eu cresci numa casa de analfabetos cercada de livros. E isso foi fundamental, porque os meus pais também não tiveram a condição de terminar o ensino fundamental, o ensino médio, mas também valorizaram muito a educação. E eu percebia isso quando meu pai, por exemplo, ia me deixar na escola de manhã, depois de uma longa noite trabalhando na cozinha de um restaurante,
ou quando a minha mãe ia me buscar depois de ter trabalhado ali ao longo do dia como empregada doméstica. Eles valorizavam tanto a educação que no meu aniversário de 5 anos o tema foi escola. E eu sempre... a minha família, né, a minha família que sempre valorizou muito a educação, mas sem muitos recursos, eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Estudei numa escola municipal no Rio de Janeiro que chegou a ter o pior IDEB do Estado, o indicador que mede a qualidade da educação no Brasil. E eu aprendi muita coisa valiosa nessa escola, mas eu também aprendi coisas sobre a educação e sobre como ela não deveria ser. Eu lembro de alguns professores que, quando a gente começava a fazer bagunça, eles chegavam e falavam: ei, aí, vocês que estão fazendo bagunça aí atrás, é por isso que vocês nunca vão sair do lugar de onde vocês vieram. Ou quando a gente não entendia um determinado conceito da matéria, diziam para a gente assim: você não entendeu isso? Meu aluno da escola particular já entendeu, vocês estão ficando para trás. E a gente estava ficando para trás. A gente estava ficando para trás porque não tinha saneamento básico, a gente estava ficando para trás porque não tinha acesso a transporte adequado, porque não tinha acesso à cultura, porque a gente não tinha acesso a muita coisa. Mas tinha uma coisa que atingia muito a gente: o estigma e o preconceito. Existe uma pesquisa do Data Popular e da Central Única de Favelas que diz que 49% dos jovens entre 15 e 25 anos têm vergonha, que moram em favelas cariocas, têm vergonha de dizer de onde vêm. Jovens como eu, que quando era bolsista num curso de inglês na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu lembro de uma aula em que o tema da aula era o seguinte, era Where do you live? Onde você mora? E eu lembro que naquele dia eu fui para o banheiro do curso e fiquei lá trancado até ter certeza que já teria passado o momento de responder essa pergunta. Esse Where do you live? Esse onde você mora? Mas, ao mesmo tempo que tem muita coisa que às vezes puxa a gente para trás, é importante que a gente fale do que leva a gente para frente. É importante que a gente fale dos professores. Eu gosto de trazer sempre 2 professoras que foram fundamentais nesse processo. A professora Jaci e a professora Vânia, mas que representam várias outras que, ao longo da minha trajetória, permitiram que eu estivesse aqui hoje, por exemplo. E, graças a essas professoras, eu fui aprovado por um colégio público de excelência no Rio de Janeiro. Foi por causa dessas professoras que depois eu fui aprovado para o curso de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um dos melhores cursos de Direito do país. E tinha uma coisa que era, quando eu fui aprovado, né, e você pensava, pô, mas será que isso é para mim? É aqui mesmo que eu quero estar? Né? Todo aquele estigma e preconceito que você carrega. Mas, enfim, eu entrei no direito como um jovem idealista que queria mudar o mundo, que achava que pelo direito, e a gente conversou num painel ontem sobre o governo, né, o que o governo poderia fazer, os legisladores, e eu achava que pelo direito eu ia conseguir resolver esses problemas, que era só dar direito à saúde, à moradia, à educação, que tudo se resolvia. Mas, pelo menos para mim, não era pelo direito que eu ia ver a diferença que eu queria no mundo. E, no final da faculdade, num estágio, eu encontrei o meu sócio, Pedro Conci, um jovem tão idealista quanto eu, e a gente falou, bom, as nossas vidas, né, são tão cruzadas aqui pela educação, a gente gosta tanto disso, por que a gente não empreende? Agora, vocês imaginem, 2 jovens, recém-formados, sem dinheiro no bolso, que entendiam um pouco de negócio, que entendiam um pouco de educação e queriam empreender. Eu falei, eu topo, vamos nessa. Vamos lá, vamos fazer. E a gente não sabia muito bem. Muita gente, às vezes, fala com a gente o seguinte, eu queria muito ter tido a ideia de vocês. E aí eu sempre brinco, eu também. Porque não foi uma ideia que veio, a gente tentou muita coisa antes. A gente tentou curadoria de livros criativos, a gente tentou, enfim, uma assessoria para a escola, até animar a festa de aniversário com tema literário a gente tentou. Esse é o Mago Sabido, é um dos mascotes que a gente criou e que não funcionou. A gente levou ele para animar uma festa de criança, que, a propósito, animar a festa de criança com tema literário é coisa de quem não tem filho nem estava em sala de aula, né, que era o nosso caso. Que é a última coisa que a criança quer é ficar parado ouvindo história. Então, quando o Mago Sabido entrava, metade das crianças corria com medo e a outra metade pulava em cima dele. Então,
não era por aí que a gente ia transformar a educação do jeito que a gente queria. E a gente foi fazer algo que, para a gente, fazia muito sentido. E que parece óbvio, mas a gente esquece de fazer. Quando a gente olha para o que está faltando, a gente esquece de olhar para o que está sobrando. Para quem já está fazendo o que você faz. Como abrir uma ONG, né? Se já tem tantas, por que a gente não vai consultar, tentar entender o que já está acontecendo? A gente fala tanto de carência na educação, mas o professor está lá todo dia transformando a vida de milhões de alunos. Então a gente foi perguntar para quem entende, porque a gente tem o lema que quem entende de sala de aula é quem está na sala de aula. E a gente foi ouvir os professores. E os professores falaram muito de autoria, protagonismo. Eles falaram muito sobre... Eu queria muito que a valorização do trabalho do meu aluno pela família, que as famílias pudessem vir e celebrar um grande dia de autógrafos. Por que meu aluno, de repente, não poderia lançar um livro? E a gente, por que não? Vamos tentar. E a gente tentou. E deu muito errado no começo. Mas ainda assim gerava muito valor para as escolas. E as escolas diziam para a gente, olha, vamos fazer, a gente quer. Eu falei, mas eu errei, eu coloquei o miolo de um livro com a capa de outro. Tudo bem, a gente conserta, vamos fazer. Porque as famílias adoraram. Então, vamos fazer. E foi assim que a Estante Mágica nasceu. E eu posso continuar falando aqui da Estante Mágica, mas a gente, como uma empresa de educação que gosta muito de mostrar as ilustrações das crianças, as imagens, eu trouxe um videozinho rápido para falar aqui do que a gente é e como a gente nasceu. I was born in Rocinha, the biggest favela in Latin America. I'm a grandson of illiterate grandparents. My granddaddy was a carpenter who refurbished bookshelves for books that he couldn't read. But he always believed a book can transform a person, that education could be a shortcut for a better life. Nowadays, we have more kids at school than in another time in history. But how can we engage these students? Estante Mágica wants to solve this problem and make kids authors of their own books. With this mobile app, students can write and illustrate their own stories. In the beginning, we made a lot of errors. But when we listen to the teachers, we believe that this idea is the right path to follow. Because what's important is believing that your story matters. And so, how can we do that? Teachers in the classroom have a lot of work, so we need to make it simple. Using just a mobile, for example. With this app, you can photograph the kid's illustration and write, or you can speed the text and make the ebook. In Brazil, most people have Android phones. So Google Play is so important for us to make it scale and to give the opportunity to a teacher to make their students into authors. Estante Mágica now have more than 2.5 million authors all over the world. More than 20,000 teachers have used the platform, and we know some families that book is the first book to enter in that house. So it's so impactful. We had a big dream to give kids a great power, a great story, stories about themselves. So we can look back and say, oh, we are very proud. Eu tive que responder mais do que o Erdes e o Liv aqui. Bom, mas eu trago porque eu acho que vocês conseguem ver o sorriso das crianças, das famílias e como elas, enfim, como isso transforma a comunidade. E toda escola, a Estante Mágica é gratuita para toda escola para o livro digital. Livro digital que vai ser acessado pela família, que vai ser acessado pela criança, pela escola. E esse livro digital fica lá, disponível para sempre para aquela criança.
É a partir desse livro digital que as famílias podem fazer aquisição do livro para o grande dia de autógrafo. E é aí que a estante monetiza. É importante a gente falar de um negócio de impacto social, porque, no final das contas, a gente precisa do lucro para continuar girando essa roda do impacto. Então, é na aquisição dos livros físicos que a gente consegue fazer o impacto crescer, dar mais oportunidade para quem trabalha com a gente e aumentar o impacto na vida das crianças. Vocês conseguem imaginar a ansiedade de cada criança esperando o seu próprio livro? Vocês conseguem imaginar a ansiedade das famílias, de como essas crianças ficam ansiosas porque elas querem que os seus livros sejam lidos? E aqui a gente está falando mais do que empoderamento ou autonomia, a gente está falando que elas, justamente por serem independentes, né, elas querem celebrar junto com a sua família. Elas querem reconhecimento. E nessa busca pelo reconhecimento, nessa ansiedade por vão ler o meu livro, eu tenho um depoimento de uma criança aqui. O quê? O quê, Maria? Tá emocionado com o quê? Com os teus recadinhos? Eu tô feliz. Tá feliz? Eu nunca pensei que eu ia fazer um livro. Por quê, meu amor? Eu nunca pensei que alguém ia saber que eu fiz um livro, tá? Meu Deus do céu. E já são... E já são 2,5 milhões de crianças impactadas, 20 mil professores, 10 mil escolas, 3 mil cidades, experiência em 9 países e com uma operação hoje em 3, Brasil, Colômbia e México. E a gente é muito feliz em poder, especialmente, olhar para a América Latina e entender como a gente pode fazer a ampliação desse impacto. Bom, enfim, e essa internacionalização, todos esses números, a gente está falando de números, mas ontem, inclusive, num painel, quando a gente falava de impacto, a gente falava sobre os números são importantes, mas é importante que a gente fale também da felicidade, né, e de como cada história conta. E é o lema da Estante Mágica, cada história conta. A gente quer chegar a 1 bilhão de crianças impactadas até 2030. E a gente quer fazer isso como a gente fez nessa escola na Colômbia, por exemplo. Nace un lector, nace un gran escritor es una propuesta lectoescritora para implementar en las aulas de preescolar a quinto de primaria. Estante Mágico es una propuesta pedagógica que se desarrolla en Brasil. Es una plataforma donde los niños pueden editar sus cuentos, los escriben y los ilustran. Esta es una única oportunidad porque nos influencia más tiempo en la lectura, porque nos ayuda a tener una buena experiencia escritora. La reflexión que yo dejo es que no seamos tan odiosos con nuestros compañeros ni que los tratemos mal por cómo son. Los amigos son muy importantes en nuestra vida. Uno puede expresar sus sentimientos, los sueños que uno tiene cuando grande. En representación de los padres de familia, quiero agradecer a este gran proyecto. Para volar, no hay mejor nave que leer un libro. Permitir que la oralidad, la lectura y la escritura permeen todas las asignaturas de la escuela desde edades muy tempranas es algo bueno para el mundo. Sentimento, família, mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é a capacidade de sonhar. A gente não pode perder a capacidade de sonhar. E numa sociedade em que a gente vive com tantas notícias difíceis de lidar, a gente está deixando a capacidade de sonhar. E a Estante Mágica quer poder dar a essas crianças a capacidade de sonhar. Mas mais do que isso, a gente quer falar, e aqui, de novo, Maria Sofia, intergeracionalidade, a gente fala também de uma iniciativa de uma comunidade indígena na Colômbia, onde, pela primeira vez, a história daquela comunidade pôde ser registrada de forma escrita, já que ela era oral, sempre foi. E ela, pela primeira vez, na biblioteca da comunidade daquela escola, na biblioteca escolar, onde os alunos, as crianças mais novas, foram até os mais velhos recuperar essas histórias e colocar num livro que a Estante Mágica permitiu que fosse escrito. Dependência, intergeracionalidade, o que nos levou a uma série de reconhecimentos, entre eles quando a gente foi, em 2018, falar numa aula de inovação em educação
em Harvard para falar do que a estante mágica estava fazendo para transformar tudo isso. Mas, por conta do meu tempo, eu quero me dedicar muito aqui às histórias dessas crianças, né? De como elas fazem a diferença e impactam toda uma comunidade. A gente tem histórias incríveis de crianças. Tem uma, especialmente, que eu gosto, de uma criança que falava sobre a avó. E ela dizia o seguinte, era um trabalho escolar onde aquela escola estava falando sobre as profissões dos meus pais. E, por acaso, aquela criança, ela muito cedo tinha sido abandonada pelo pai, logo depois pela mãe, então a avó tomava conta. E a avó foi até a escola e disse o seguinte, olha, mas eu não tenho profissão, minha neta está aqui, veio falar que tem que fazer um trabalho sobre profissão, eu não tenho profissão, eu cuido dela, enfim. E ok, passou, e aí a escola chamou e falou, não, fica tranquila que o livro já está escrito. E quando o livro foi lançado, o livro era As Profissões da Minha Avó. E dizia o seguinte, a minha avó é uma ótima cozinheira, porque toda vez, antes de sair para a escola, eu sinto um cheirinho gostoso de carne assada que cruza a casa inteira. A minha avó é uma ótima enfermeira. Toda vez que eu fico doente, ela não sai do meu lado até eu ficar boa. A minha avó é uma ótima cabeleireira, porque toda vez que eu vou para a escola, é cada penteado que ela faz que todo mundo fica encantado. Essa história consegue mostrar o valor do trabalho daquela avó, que muitas vezes não se reconhece, que não reconhece o seu próprio trabalho cuidando daquela criança. A gente tem histórias incríveis, mas por conta aqui do tempo, eu queria falar dos professores que celebram esse dia de autógrafo e como essas professoras colocam a ilustração das crianças no próprio vestido para celebrar o dia de autógrafo. As famílias vão para o dia de autógrafo em peso. Avô, tio, tia, pai, mãe, vai todo mundo celebrar o ensino e a aprendizagem daquela criança. Uma vez eu visitei uma escola no interior do Rio, onde a diretora falou o seguinte, olha, desculpa, eu cheguei atrasada na reunião, mas eu estava atendendo um pai e uma mãe aqui que vieram se matricular na educação de jovens e adultos. E eu sempre pergunto para eles por que eles estão voltando. E eles me responderam o seguinte, sabe o que é, professora? Nosso filho escreveu um livro aqui no ano passado, e a gente não sabe nem ler nem escrever. E é o nosso sonho agora aprender a ler para ler o livro que o nosso filho escreveu. A gente trabalha para as crianças, para esses sorrisos. A gente trabalha para que elas possam ser transformadas. A gente tem histórias incríveis. E, caminhando aqui para o final da apresentação, eu queria terminar com a história de uma criança. Tem mais duas histórias, né? Mas uma de uma criança que eu trago aqui, que é o Isaac. Isaac, não é esse, é o próximo vídeo, mas o Isaac é uma criança autista que não falava, não verbal. E ele, a partir do momento em que ele escreveu o livro pela Estante Mágica, ele voltou a falar. Ele voltou, né? Ele começou a falar, a se dedicar mais à fala, e ele escreve um livro sobre um cantor que tinha perdido a voz e que recuperou a própria voz. Eu queria contar muito essa história para vocês, mas eu vou deixar o Isaac contar para vocês. Lê, por favor. O que está escrito aqui? O homem que gostava de cantar. Que legal. De quem que é esse livro? Quem escreveu? Isaac Gardner Serafi. E quem é o Isaac? Eu. Você pode ler a história para mim, por favor? Você pode ler, por favor, a história? Sim. Então leia. Era uma vez um homem que se chamava Anderson Filho. E ele era gordo, alto e gostava de cantar a Deja Vu. Ele cantava para Jesus. Um dia, a voz dele sumiu e ele ficou muito triste. Ele chorou muito. Aí ele orou muito para Jesus, para dar um milagre para o Anderson Freire. Anderson Freire. Jesus escutou
as orações dele e ele recuperou a sua voz. E o que mais? Anderson Freire ficou feliz para sempre. Que lindo. Anderson. E quem é esse menino bonito Freire. aqui? Quem é? Bolha de Jabá. Quem é esse menino? Quem é essa criança? Quem escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro? Quem? Eu. Espero que o Isaac tenha ouvido todas essas palmas. Para concluir, eu queria terminar com uma última história. Como eu contei para vocês, meu avô, um marceneiro de mão cheia, tinha muitos clientes no Rio de Janeiro, especialmente na zona sul do Rio. Ele tinha uma cliente muito especial, que ele sempre falava dela, sempre comentava, sempre, enfim, brincava, dizia: guarda um pedaço de bolo que eu vou levar lá para a dona Raquel. Eu fiquei conversando com a dona Raquel as histórias do Ceará, por isso que eu cheguei mais tarde. Enfim, a dona Raquel para cá, para lá, nunca conheci, mas enfim, pessoa muito querida. Um dia eu cheguei na casa do meu avô e ele estava muito triste, abatido. Meu avô é um cara dos anos 30, né, do Nordeste, então nunca demonstrou fragilidade, sempre muito sério. E ele estava chorando na sala. Não tive nem coragem de perguntar para ele o que tinha acontecido. Fui até a cozinha onde minha avó estava e falei: vó, meu avô está chorando na sala, o que aconteceu? E ela disse: é que hoje morreu a dona Raquel. Eu fiquei meio triste, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Eu voltei para minha casa, a gente morava muito perto na Rocinha, era mais ou menos a hora do almoço, e estava almoçando. Tem um jornal muito famoso aqui no Brasil, chamado Jornal Hoje, que ele passa na hora do almoço, um telejornal nacional. E estava lá o Jornal Hoje passando, e de repente uma notícia. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, a escritora Raquel de Queiroz. Eu não podia, naquele momento, imaginar que meu avô, o cara humilde, analfabeto, fosse amigo da maior escritora do país. Voltei para casa do meu avô, ele estava lá se arrumando, né? Que ele falou: eu falei: vô, meus pêsames, soube que a dona Raquel morreu. E aí ele estava se arrumando e tal, e falou: pois é, a irmã dela ligou, estou indo para o velório, vai ser lá no centro. Está até passando na televisão. Falei: vô, o senhor era amigo da Raquel de Queiroz? Eu estudo ela na escola, ela é famosa, todo mundo conhece. E meu avô respondeu: eu não sabia que ela era famosa. E nem poderia saber. Porque meu avô faz parte dos milhões de analfabetos que esse país produziu pela falta de acesso à leitura, pela falta de acesso à educação. E aí passaram-se umas 2 semanas, eu fui até a casa do meu avô, num almoço de família, para comermos juntos, e ele me chamou no quarto dele. E chamou no quarto dele, eu fui, e ele foi até o fundo do armário, pegou um livro e botou no meu colo e disse o seguinte: Robson, esse livro não tem muita serventia para mim, então eu queria que ele ficasse para você. O livro era Dora Doralina, da Raquel de Queiroz. E eu abri o livro e tinha uma dedicatória. Ao senhor Pedro, lembrança da Raquel de Queiroz, Rio, 30 de junho de 2002. Foi a segunda vez que eu vi meu avô chorar. Ele não sabia que tinha uma dedicatória escrita para ele. E na Estante Mágica, a gente trabalha todos os dias para que todo mundo tenha o direito de ler uma dedicatória que foi escrita para você. O carinho, a lembrança de alguém que deixou aquilo para você. Mas a gente quer ir além. A gente quer permitir que cada criança tenha o direito de escrever o seu próprio livro, escrever uma dedicatória para quem ela quiser. E a gente quer fazer isso porque a gente quer ir além de pensar um Brasil, uma América Latina, um mundo de leitores, mas também de escritores, que valorizem as suas próprias histórias
tenham as suas histórias valorizadas, para que a gente possa definitivamente dizer que cada história conta. Da mesma maneira que contaram todas as histórias que passaram por aqui ao longo do evento, e como eu tenho certeza que são as histórias que vocês vão levar a partir daqui. Então, muito obrigado. Pessoal, eu acho que a dupla merece algumas perguntas, né? Então, a sessão de Q&A é aberta. Quem quiser, eu acho que é uma boa oportunidade. Sim, claro. Eu sou Nilde, sou da FASC. A minha pergunta é muito prática. Como vocês se organizam, tanto o Instituto FI quanto a Estante Mágica, como vocês se organizam para chegar a todos os envolvidos nos projetos de vocês? Obrigada. Bom, no nosso caso, a gente tem, para cada projeto que a gente monta esse planejamento, esse acompanhamento, a gente está o tempo inteiro próximo ao que está acontecendo. A gente faz as visitas, né, a gente acompanha através dos relatórios. Então, no dia a dia, a gente tem uma equipe de projetos, né, que é o coração do FI. Né? Hoje nós somos 15, a gente tem escritório Rio e São Paulo. São 8 da equipe de projetos, então é a maioria, exatamente para poder fazer esse acompanhamento próximo, entender o que está acontecendo em cada um deles. E quando a gente faz as visitas, né, e quando a gente tem um modelo muito simples de relatório, que conta um pouco essas histórias inspiradoras daquele apoio. E aí isso a gente consegue entender, de fato, para quem está chegando o apoio e como é que a gente está, de fato, apoiando na missão daquela organização. Então, tanto nas visitas como nos relatórios, a gente consegue acompanhar isso de perto. Bom, no caso da Estante Mágica, como uma empresa de impacto social, a gente tem uma lógica privada mesmo, né? Então, a gente vai buscar as escolas com toda uma... A gente atende escolas públicas e privadas. A gente tem uma entrada maior nas escolas públicas hoje, porque a gente oferece um livro digital que é gratuito. E aí, a partir desse livro digital, as famílias que podem comprar, elas compram os livros físicos. Mas as escolas particulares é quem bancam a operação, inclusive para as escolas públicas. Então, é a nossa venda para as escolas particulares que fazem com que a gente aumente ali a nossa capacidade de atingir também as escolas públicas interessadas. O modelo de pagamento é hoje as famílias que fazem o pagamento, então a gente não depende de recurso, mas uma busca nossa intensa é que para a gente atingir cada vez mais escolas, que a gente possa ter patrocinadores para essas escolas públicas, para as crianças que não podem pagar, para as escolas que não conseguem. Então, a gente busca patrocínio ou a gente estimula as escolas a buscarem patrocínio local também. Né? Então, às vezes, é o supermercado local, é uma loja local. Então, essa é a nossa lógica hoje para manter a nossa operação. Né? Como empresa de impacto, a gente nasce do impacto dentro de uma lógica comercial onde o lucro ele é voltado para o próprio negócio para aumentar o impacto que a gente gera para a sociedade. Bom dia, eu sou de Campinas, também faço parte da FASC, e eu queria fazer 2 perguntas. Né? Uma é para a Luísa, nós estamos começando um trabalho que chama Renovando a Moradia, que é renovar casa de pessoas carentes. Então, depois eu quero saber como é que a gente pode conversar e como que o Instituto FI pode me ajudar a fazer esse trabalho. E, além de tijolos e cimento. E também para o Robson, como que faz para a gente não borrar a maquiagem? Porque eu estou aqui morrendo de chorar. Porque, assim, eu sou de formação, né? Eu fui professora e tenho o maior carinho pelas crianças. E ver assim, esse impacto na vida, né, da criança, você dá dignidade, você dá para ela
algo assim profundo, porque ela quer ser parte, né? Ela quer fazer parte da sociedade, ela quer se sentir importante, de repente você leva para a criança isso. Então é isso, eu preciso fazer maquiagem de novo, que borroso eu dei. Então, Luísa, você consegue ajudar a gente? Chorando. Uma captadora de recursos nata aqui. Bom, o primeiro passo é o cadastro no site do FII, né? Só que a gente depende de um doador interessado no projeto para apoiar. Então, a gente reforma muitas casas. Na verdade, a gente tem um doador em São Paulo que reforma a casa. A gente conseguiu reformar 2 no Rio, mas o grande volume ainda é aqui em São Paulo. Então, nosso papel como ponte é identificar essa causa no doador para apoiar. Mas, assim, o que eu recomendo para todo mundo é esse cadastro das organizações no Brasil, porque a gente ainda não saiu do Brasil ainda. Legal. Mas é cadastro no site para a gente poder conhecer o projeto. Tá bom. Robson. Eu não sei dar dicas de maquiagem. Mas o que eu posso dizer é que eu tive muita vergonha de contar a minha história. Por muito tempo. Muito tempo. Eu tinha vergonha de achar que uma pessoa que tinha nascido numa favela, que tinha crescido com uma mãe empregada doméstica, um pai porteiro e cozinheiro, que essa não era uma história digna, que essa não era uma história merecedora. Dentro dessa dependência de validação externa, né, que a gente tem, uma coisa que a gente busca dar para todas as crianças é que, desde cedo, elas entendam que a história delas importa, que a história dela merece ser contada, e mais do que contada, merece ser lida, ouvida e celebrada. Celebrada num evento de autógrafos, com a família, com os professores, com os amigos. Então, não é só uma produção de livro, é transformar essas crianças em donas das suas próprias histórias e que têm orgulho de celebrá-las junto com a sua comunidade, né? Nesses eventos, enfim, e com todo mundo. Então, é um pouco do que a gente busca. Fico devendo a dica de maquiagem, mas... Não, mas essa da avó foi assim espetacular também, né? Todas. A do autista, assim, foi impactante, né? Eu tenho muitas, né? Assim, eu tenho... porque, para evitar que mais pessoas borrem maquiagem, eu não vou contar, mas são muitas. Eu vou te falar que eu vi homem chorando também, tá? Bom, pessoal, só mais uma pergunta, tá? Senão a gente vai... Bom dia a todos. Meu nome é Bruno, sou do CEAP. Eu entendo que os trabalhos de ambas as instituições são muito importantes e geram impacto diário, né? Mas a minha pergunta é: como vocês, dentro de casa, com os colaboradores de vocês, né, fazem reviver esse fogo diariamente, né? Porque na minha cabeça no dia a dia isso se perde, a gente tem bastante coisa para fazer. Então, como dentro do Instituto FII e como dentro da Estante Mágica vocês fazem os colaboradores de vocês comprarem a ideia diariamente? Bom, no nosso caso é visitando o projeto. Essa semana mesmo eu perguntei, está todo mundo reenergizado? Porque todo mundo tinha saído para visitar projeto, inclusive financeiro, inclusive o estagiário que está apoiando o administrativo financeiro. Não tem como se distanciar disso. Então, para a gente saber, e eu falo o tempo inteiro isso, começa a virar muita burocracia, porque ele é relatório, né? Corrige daqui, faz apresentação, monta isso, monta aquilo, né? O administrativo financeiro não tem como fugir da burocracia. Então, para entender a missão do trabalho, tem que ir a campo, tem que entender o que a gente está fazendo. Então, isso é uma regra lá, visitar projeto. Todo mundo fala, nossa, mas você fica visitando projeto. Eu falei, gente, é o que me alimenta, né? O tanto não que eu escuto de um lado, eu preciso buscar energia de outro lado para saber por que eu estou ouvindo tanto não e por que eu vou continuar buscando os sims, né? Então, para a equipe, é uma regra
visitar projeto para poder entender por que a gente está ali fazendo um bom relatório, por que a gente quer o tempo inteiro encantar esse doador para ele ter a melhor experiência do mundo, doar mais, convidar mais gente para doar e assim o nosso trabalho se expandir. Na Estante Mágica são as histórias que a gente tem e ouve, e a gente estimula que cada pessoa que está na Estante Mágica possa ir a um dia de autógrafo. Os eventos de autógrafo estão acontecendo quase todos os dias agora. A gente está em mais de 3.000 cidades no Brasil, né? São 7.000 escolas ativas. Então, tem muito evento de autógrafo acontecendo e a gente simula que eles possam ir, ao mesmo tempo também que a gente conta as histórias. E aí, só para te dar um exemplo, uma das nossas colaboradoras do financeiro, que não vivencia muito isso, ela foi até um dia de autógrafo. E ela conversou com uma mãe. E a mãe falou assim, você é da Estante Mágica? Ela falou assim, sou. Muito obrigado. Porque o meu filho, ele é o segundo livro que ele lança. No ano passado, eu estava numa festa de Réveillon e o meu filho estava muito contemplativo num canto, vendo os fogos, né, passando a meia-noite, ele começou a chorar. Eu fiquei preocupado e fui perguntar para ele, filho, o que aconteceu? Ele disse o seguinte, sabe o que é, mamãe? Esse ano foi o ano mais importante da minha vida. Eu escrevi um livro. E a mãe começou a chorar, né? E agradecendo, e falando assim, obrigado por ter dado o melhor ano, né? O motivo para ser o melhor ano. E aí a gente diz, olha, vamos no evento de autógrafo, vamos ouvir essas histórias. E a cada história, todos os dias a gente tem motivos para chorar lá na Estante Mágica, né? Chorar de felicidade, de histórias transformadoras. Então a gente compartilha essas histórias porque, de fato, é importante que o propósito não se perca. Pessoal, mais uma, realmente a última, tá bom? Por favor. Buenos días, soy Elena. Quería agradecer tanto a Luisa como a Robson habernos inspirado tanto con sus intervenciones. Y bueno, aquí estamos organizaciones sociales, algunas he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de los años y pienso que todas tienen la fuerza y el impacto como para ser merecedoras de muchos apoyos. No obstante, una de las cosas que me ha impresionado y la reflexión que hago es la potencia de la comunicación en el mensaje y bueno, en concreto en el ejemplo de Robson, cómo ha puesto la historia de la persona y la verdad y la fuerza de esa historia que habla. No es la institución la que habla, sino que son las personas merecedoras de todo el apoyo y de toda la dignidad. También en el caso de Luisa me ha parecido muy interesante cómo se comunican los programas y la identidad de los nombres y la fuerza. Quería que nos hablaran, dado que hay muchas organizaciones de todo el mundo, de la importancia que tiene esa parte primero de la realidad, la fuerza de las personas que habla por sí misma y el modo de contar la historia en el éxito de sus instituciones. Muchísimas gracias. A gente precisa... O que nos une enquanto seres humanos é a nossa capacidade de ouvir e contar histórias. A razão pela qual a gente está aqui hoje, a razão pela qual a gente todos os dias vai para a sala de aula ou para os nossos projetos, é justamente para ouvir e contar as histórias das pessoas, porque somos dependentes, dependemos uns dos outros. Então, se a gente não consegue mostrar, e a nossa preocupação na Estante Mágica diária é essa, a gente precisa mostrar, para além dos números, e os números são muito significativos, 2,5 milhões de crianças, mas se eu não contar a história do Isaac, se eu não contar a história da Beatriz, se eu não contar a história da Stephanie, isso não vai gerar uma conexão, né? Isso não gera... Então, o que nos conecta são as histórias. E as crianças nos ensinam isso todos os dias, quando elas contam as histórias delas, né? Vou aproveitar essa pergunta para contar mais uma de uma escola de alto padrão do Rio de Janeiro, que a gente atendeu, e um livro chegou para a gente, não sabe, logo no começo da Estante Mágica, a gente não sabia muito o que fazer, o livro chegou e tinha o seguinte, era um garoto que dizia que tinha tudo.
né, a criança que escreveu o livro, criou um outro personagem e disse, olha, o Joãozinho tem todos os carrinhos que ele quer, ele tem a camisa de todos os times de futebol, ele viaja todos os anos para a Disney, ele tem tudo, mas tem uma coisa que ele não tem, a presença do pai. Quando ele conta essa história, ele está usando essa história para dizer o que ele sente falta. Ainda que ele tenha usado um personagem, ainda que ele tenha usado... Foi com essa história que ele conseguiu se conectar com a família e dizer, né, por que aquilo importava. E eu acho que nós, nos nossos negócios, nas nossas vidas, a gente precisa voltar para as histórias que nos conectam, as histórias da mesa de jantar, as histórias que fazem com que a gente queira ler um livro, assistir um filme, que a gente queira ouvir uma música. É isso que nos conecta. Então, para a gente não ficar só na frieza dos números, e os números são importantes, mas para que a gente possa transformar esse número no propósito ao qual ele se propõe. Então, para mim, essa é a importância da comunicação para os negócios. Bom, contar a própria história e o que a gente acredita é o que faz parte do FI, né? Então, como o tempo inteiro a gente está fazendo, a gente está conhecendo pessoas novas e querendo construir esse relacionamento, nasce a partir dos exemplos que a gente dá, né, dos projetos que a gente vivencia. Então, nesses relatórios que a gente envia para os doadores, que eu contei que tem a história inspiradora, é exatamente para trazer essa narrativa de conexão humana, né? Então, quando eu vou fazer uma prospecção, quando eu estou apresentando o FI, e eu explico por que o FI existe porque a gente considera que ninguém deve viver em condições que vive hoje, né? Então, o que a gente quer mudar isso. E a gente criou uma estrutura para trazer mais gente para essa mudança, né? Para provocar essa mudança. E isso é através dos exemplos de mudanças reais que acontecem na vida das pessoas através da doação, né? Por isso que eu falei do poder da filantropia. E aí, claro, cada organização vai tentar encontrar a sua narrativa. E eu acho que ainda é um desafio, né, para esse setor social encontrar essa linguagem que, de fato, para quem não está envolvido ou para quem não tenha despertado ainda para esse movimento, a gente ainda tem um desafio de linguagem, né? Do que sensibiliza, né? Falar para uma plateia como a que a gente está aqui hoje é muito mais fácil. A gente está conectado por um propósito comum, né? Agora, se eu entro num auditório com pessoas que não estão preocupadas com a mudança do mundo, né, ou com o outro, qual é a linguagem adequada para se usar, para sensibilizar? Então, as histórias elas são muito poderosas por isso, mas nem sempre a gente consegue saber ou que uma história ou outra história consiga atingir a todos. Então, sempre nas minhas reuniões, né, eu vou por um caminho, vou por outro caminho e tento entender onde é que aquele olho brilha, né, na história. E sempre quando eu vou fazer uma reunião com uma empresa, eu sempre dou essa dica, né, quando eu faço as palestras de captação de recursos, que a gente não pode esquecer que a gente está falando com um ser humano, né, com o João ali do outro lado. Esquecer todo aquele tamanho, né, de empresa e de números e de tudo isso, a gente está falando com uma outra pessoa e que eu tenho certeza que essa outra pessoa também quer um mundo melhor. Então, é já a partir desse princípio, que o outro também quer melhorar as condições do lugar que ele vive. Então, a partir desse sentimento, desse pensamento, a conexão humana na conversa ali, ela começa a acontecer de uma forma muito mais, possivelmente, né, muito mais produtiva, propositiva, e aí a gente consegue traçar algum caminho junto. Gente, obrigado aos cariocas. Contribuindo pra caramba, foi Obrigada. muito legal. Parabéns.